Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais, e este é o Vamos a Contas, um episódio bónus, especial, semanal, do podcast Contas Poupança. Respondo às vossas perguntas em áudio que enviaram para o número do WhatsApp 927753737. A sua pergunta é muito importante. Vamos à dúvida desta semana. Sabem aquelas pessoas que fazem qualquer coisa por dinheiro? Tipo, esperar horas nas filas dos saldos ou até mesmo casarem-se. Se és uma dessas pessoas, deixo-te uma dica muito mais simples. Se receberes o teu ordenado no ActiveBank, podes ter um número bonito na tua conta. E 400 faz todo o sentido. E eu alinho. A ActiveBank e a ActiveBank Simplifica são marcas detidas pelo Banco ActiveBank S.A., registado no Banco de Portugal sob o número 23. ActiveBank Simplifica. Olá Pedro, boa tarde, obrigado antes de mais pelo seu trabalho. Queria aproveitar para colocar uma questão. Portanto, o meu nome é Paulo Magalhães, sou da Lixa. Portanto, a minha questão é a seguinte: em relação aos certificados do Forro, eu vi uma notícia que para o próximo mês que as taxas vão se fixar em 2,138, que será neste caso a maior subida desde há um ano, salvo erro. A minha questão é: faz sentido de levantar o dinheiro colocado durante o ano passado, portanto resgatá-lo e voltar a colocar, voltar a reinvestir, portanto por essa diferença? Obrigado. Olá Paulo, muito obrigado por esta questão. Eu sei que muitos que estão a ouvir esta pergunta poderão pensar que é uma pergunta demasiado simples, mas como já vos disse muitas vezes, eu acho que a grande vantagem deste podcast é as pessoas estarem à vontade para fazerem as perguntas que quiserem. Ou seja, se não sabem, perguntem. Portanto, não serei eu a dizer que não vale a pena fazer estas perguntas. E por isso vou responder para aqueles que têm a mesma dúvida. Aqueles que já dominam perfeitamente o conceito dos certificados de aforro, maravilha, pronto, ainda bem. Então, este episódio não é para si. Portanto, eu quero explicar desde o princípio, e já vou responder diretamente à pergunta do Paulo. Como é que funcionam os certificados de aforro? Porquê? Porque são o produto de poupança. Não direi de investimento, porque mesmo assim rendem menos do que a inflação. Portanto, está a perder dinheiro. Perdem menos, ok? Portanto, os certificados de aforro são o produto de poupança que rende juros mais seguro que há em Portugal. Eu diria até igual ou superior aos depósitos a prazo dos bancos. Porque há pessoas que dizem, não, os depósitos dos bancos estão garantidos, está bem. Pelo fundo de depósito dos bancos, quer dizer que até 100 mil euros, todos os bancos se juntam para pagar a alguém que eventualmente tenha o seu dinheiro num banco que vai à falência. No caso dos certificados de aforro, está a emprestar mais do que a um banco, está a emprestar ao Estado português. Portanto, só se o Estado português for à falência, é que corremos eventualmente o risco de perder parte do nosso dinheiro. Mas antes disso ainda vêm 3, 4 FMIs para resolver a situação e, portanto, serão os últimos da lista a eventualmente perder dinheiro. Portanto, isto é para vos garantir, dentro do possível, que quem põe dinheiro, as suas poupanças, em certificados de aforro, o risco de perder dinheiro é mínimo. Pronto. Agora a questão é: quanto é que eles rendem? Os certificados de aforro rendem o que render, o que crescer ou o que descer a Euribor a 3 meses. Estou a falar das regras da série F, que é aquela que está agora em comercialização. Passado um ano, desde que fez a primeira subscrição, ou desde que fez a subscrição daquela gavetinha da primeira subscrição, cada subscrição que faz é uma gaveta. Fica com uma data lá fixada, não é? Na porta da gaveta, na parte da frente da gaveta, que diz: começou no dia
vamos imaginar, 1 de abril de 2026. Portanto, a 1 de abril de 2027, esse valor que de 3 em 3 meses cresceu aquilo que a Euribor a 3 meses valia, acrescenta mais 0,25%. Passados mais alguns anos, em vez de 0,5%, passa a acrescentar ao valor da Euribor mais 0,5%, e depois mais 0,75%, e depois mais 1, qualquer coisa. Portanto, isso está tudo tabelado, está lá escrito. Se for ao Google, taxas de juros dos certificados de aforro, vai encontrar isto tudo. Agora, não faz sentido resgatar para voltar depois a fazer só porque num determinado mês o valor da Euribor subiu. E isto porquê? Porque não fica fixo o valor da Euribor no dia em que subscreveu os certificados de aforro. De 3 em 3 meses, o valor que lá tem, em cada uma das gavetas, sempre que faz 3 meses, aplica-se a nova taxa da Euribor a 3 meses. Ou seja, vamos aqui dar um exemplo prático. No dia 1 de janeiro, subscreveu os certificados de aforro. Quer dizer que, passados 3 meses, a taxa que vai ser aplicada é a nova taxa a que estava nos dias anteriores ao início do outro período seguinte. Portanto, as taxas dos certificados de aforro são fixas apenas durante 3 meses. A cada trimestre, esse valor sobe ou desce conforme o valor a que estava a Euribor nos 10 dias anteriores ao mês seguinte, mas isto a cada 3 meses. Eu espero não estar a ser confuso. O conceito principal é este. Quem tem certificados de aforro, a taxa varia para cima e para baixo a cada 3 meses, de acordo com o que valer a Euribor a 3 meses, a taxa desse período. Ok? Quando o Paulo e todos vocês ouvem na comunicação social ou investigam e descobrem que para o mês que vem a taxa dos certificados é esta, quer dizer que mesmo se ainda está, por exemplo, no segundo mês do trimestre, quer dizer que para si não vai mudar ainda. Só vai mudar quando fizer 3 meses. De 3 em 3 meses, muda a taxa de juro e, passado 1 ano, começa sobre essa última taxa que teve, passa a somar um prémio de permanência. Portanto, respondendo à sua pergunta, não resgate, porque senão vai estar a perder o período de contagem dos juros para os prémios de permanência. Quanto mais antigo for, maior é o prémio que compensa, na maior parte dos casos, eu diria praticamente sempre, a variação na taxa da Euribor a 3 meses que é aplicada todos os meses do ano, mas a cada um de nós só de 3 em 3 meses, conforme o dia em que iniciou aquela subscrição. Portanto, agora repare, para complicar aqui um bocadinho mais a coisa, subscreveu 1.000 euros em certificados de aforro no dia 1 de janeiro. Depois pôs mais 1.000 euros no dia 1 de fevereiro. E depois pôs mais 1.000 euros no dia 1 de março. Ou seja, cada um deles vai mudar a taxa de juro quando fizer 3 meses de antiguidade. E cada um deles, a somar a essa diferença, só vai fazer 1 ano e começa a somar o prémio de antiguidade 1 mês depois de cada um dos anteriores. Está a compreender? Portanto, o conceito básico é este. Quanto é que está a render a Euribor a 3 meses? No momento em que estou a gravar, está em 2,1, não é? Mais ou menos, é a taxa que está a ser aplicada. O que quer dizer que andará aqui à volta dos 2, 2,1, 1,9, andará sempre à volta disto, que é mais ou menos a inflação normal dos 2%. A isto vai ter de retirar sempre 28% para o Estado.
da taxa liberatória. Eles tiram isso automaticamente. Não tem de se preocupar em pôr isto no IRS, a menos que lhe compense englobar se tiver rendimentos baixos. Depois, de acordo com as regras da série F, mesmo que a Euribor a 3 meses suba para 2,6%, 2,7%, 3%, 4%, 5%, 6%, não interessa, o máximo que está previsto na lei é 2,5%. Mais do que isso não lhe dão. Dá-lhe 2,5%, mais os tais prémios de permanência que estão numa tabela e que vai até 15 anos. Portanto, se nós fizermos a soma toda durante 15 anos e depois dividirmos por 15, isto pode chegar para aí aos 3%. O que é acima da inflação. Não pode é tirar o dinheiro antes. Se retirar o dinheiro antes, perde os tais prémios de permanência que só serão muito maiores, superiores a 1%, nos últimos anos dos 15 anos. Portanto, este episódio, aqui este Vamos a Contas, em que respondo às vossas dúvidas que enviam para o WhatsApp do Contas Poupança, para o número 927753737, é mais um pedacinho de literacia financeira para nós percebermos como é que funciona esta ferramenta. Eu tenho uma grande parte do meu fundo de emergência em certificados de aforro. Porquê? Porque são absolutamente seguros e eu sei quanto é que vai render até ao final, praticamente. Portanto, não andará muito longe das minhas contas. Apesar de mudar de 3 em 3 meses, essa variação à partida nunca é muito grande e nunca será superior aos tais 2,5%, que é o limite máximo que a taxa base pode render. Se andar sempre a resgatar para fazer de novo, vai perder a antiguidade. Por isso é que não deve resgatar os certificados de aforro por 1/10 ou por 2/10, porque vai estar a prejudicar-se no futuro. Mais vale ficar quieto e deixar o dinheiro render e a envelhecer, porque é como o vinho do Porto. Quanto mais velho, mais valioso fica, melhor fica. Pronto, espero ter respondido à sua questão. Esta análise que fiz aplica-se especificamente aos certificados de aforro. Porque se estivermos a falar de outro tipo de produtos em que não temos esta curva crescente e em que há uma maior volatilidade, ou seja, em que sobem muito e descem muito, aí os critérios são diferentes. Agora, neste caso específico, não. Faz certificados de aforro e é deixá-los o máximo de tempo possível. Se tiver mais dinheiro para pôr, acrescenta. Não vai reforçar o antigo, não é assim que funciona. Cada vez que põe dinheiro é uma gavetinha nova, com uma data nova e com crescimentos diferentes. Muito obrigado por me ter acompanhado em mais esta boleia financeira. Envie as suas perguntas. Não tenha problemas, mesmo que sejam perguntas que considere básicas, simples. Não precisa dizer o seu nome. Ninguém o vai criticar por fazer perguntas que algumas pessoas possam achar que não fazem sentido. Portanto, está mesmo à vontade. O objetivo deste podcast é começar do zero. Infelizmente, nunca ninguém nos ensinou a lidar com o dinheiro, a perceber como é que estas coisas funcionam e, por isso, acho que essa é uma das razões para este podcast ser um dos mais ouvidos em Portugal e eu estarei cá para ajudar naquilo que eu puder. Muito obrigado. Boas poupanças. Sabem aquelas pessoas que fazem qualquer coisa por dinheiro? Tipo, esperar horas nas filas dos salos ou até mesmo casarem-se. Se és uma dessas pessoas, deixo-te uma dica muito mais simples. Se receberes o teu ordenado no Active Bank, podes ter um número bonito na tua conta. E 400 faz todo o sentido. E eu alinho. A Active Bank e a Active Bank Simplifica são marcas detidas pelo Banco Active Bank S.A., registado no Banco de Portugal sob o número 23. Active Bank Simplifica.